É incrível como a TRT, terapia de reposição de testosterona, ela está sendo tão abordada nos dias de hoje. Pois nesse vídeo você vai entender tudo sobre TRT. Afinal de contas, aumenta os resultados, causa colaterais, como eu faço de uma forma 100% segura e sem colaterais. Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então já clica no gostei e se inscreva no canal, pega na minha mão, porque eu vou dar uma mastigada boa para você entender tudo sobre TRT. Pois bem, a TRT é uma terapia de reposição de testosterona. E ela é aplicada nos homens que sentem sintomas de hipogonadismo. Quais são esses sintomas? No geral, queda de libido, diminuição do desejo de vida, não só sexual, mas desanimação, coisas do tipo, perda de performance, sarcopenia, entre outros. Normalmente, isso acaba acontecendo acima dos 40 anos. Vem cá, Floquinhos. Quer vir aqui? Quer vir aparecer no vídeo um pouquinho de TRT? Beleza, pessoal. Falou de esteroide, falou de testosterona, o cachorro castrado veio mostrar a sua face. Cada dia mais lindo, Floquinhos. Mas voltando aqui. Normalmente acontece em homens acima de 40 anos, com incidência de mais ou menos 1%. Essa incidência vem subindo de acordo com quanto mais velho o homem fica. Mas a gente observa também vários indivíduos novos com a testosterona muito baixa. Qual que é uma testosterona considerada normal? Aproximadamente entre 200 a 800 nanogramas por decilitro. Como eu meço a minha testosterona? Muito simples. Só ir em qualquer laboratório, não precisa de guia de nada. Vai lá e fala, quero fazer um exame de testosterona total. Perfeito. Com isso você já vai saber quanto que é a sua. O que acontece é o seguinte. Alguns médicos mais conservadores, eles não prescrevem a TRT em casos que a pessoa está dentro dos 200 a 800. Então, por exemplo, se a pessoa estiver em 250, ele fala, não, aqui não cabe TRT, tá normal, beleza. Já tem outros que são mais incisivos, e se deu 250, ele já fala, ó, precisa de TRT, tá baixo e tal. Nando Twin, qual é o seu veredito? Nenhum e nem outro, para ser sincero. Normalmente, o ideal é perguntar ao paciente, averiguar como ele está. Tenho 250 de testosterona, mas tenho uma vida absolutamente normal. Sente queda de libido? Não. Consigo uma vez por dia com tranquilidade, com desejo. Ah, você sente cansaço? Não. Perdeu massa muscular no último ano? Não. Perdeu força? Não. Então, realmente, nesse caso, a TRT, não há a necessidade, a obrigatoriedade. E um protocolo de recuperação de testosterona já é muito bem-vindo. Mas, se o indivíduo está com 250 ou 300 nanogramas por decilitro e enfrenta tudo isso, claro, não podemos apenas caracterizar a queda de libido por baixa testosterona. A libido tem a ver com muitas coisas, mas já é um indicativo para a gente averiguar. Talvez caiba a TRT mesmo nesse valor, se uma tentativa de recuperação natural do eixo não for bem sucedida. O que a prática nos mostra, né? Temos estudos sobre isso, Leandro Twin, para fazer mal ou não? Sim, nós temos. De 2005 a 2016, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas mais de 4.000, se não me engano, 4.800 e alguma coisa de pacientes foram observados, certo? Fazendo o TRT. Nem todos acima desses 4.000 integrantes conseguiram ser acompanhados por todo o tempo. Alguns se perderam, viajaram, etc. Mas um número acima de 2.500 a gente conseguiu ali fechar direitinho o cerco e observar. Foram acompanhados marcadores como testosterona total, PSA, prolactina, sinalizadores como FSH, LH, hormônio folículo estimulante, hormônio luteizante, estradiol, plaquetas e hematócrito, que é muito importante, principalmente para quem faz cruise. Fica de olho no seu hematócrito. Nesses exames aqui foram considerados valores de 350 nanogramas por decilitro até 950, que é um pouquinho acima da referência padrão de hoje, como uma testosterona normal. De todos esses pacientes observados, e lembrando que foi testado cipionato, propionato, fenilpropionato, entre outros ésteres de testosterona, tá? Isso não se mostrou relevante respeitando as meias-vidas. Foi observado que mais ou menos 30% teve um aumento da próstata. Porém, isso é bastante questionável, já que o aumento da próstata nessa idade acontece mesmo. Um pouco mais de 20% também foi observado um aumento do PSA total. Leandro Twin, o que é esse PSA que você já é a segunda vez que solta no vídeo que eu ainda não sei?
ele é um indicativo, um marcador, tá, de problemas prostáticos. PSA é a abreviação para antígeno prostático específico. Então, se você tem um PSA alto, isso indica um câncer de próstata. Continuando, de todos os pacientes, né, apenas 3% desenvolveu um câncer de próstata. O que, se você for analisar, é algo baixo, já que se você pegar homens dessa idade, eles têm uma incidência de câncer de próstata. Talvez, claro, não 3%, então talvez aí aumentou 3 vezes, talvez 1% teria. Mas não é algo muito expressivo. Porém, observamos sim um aumento. E esse aumento foi observado em quem tinha testosterona mais alta. Então quem ficou acima dos 900 teve maior incidência. O que faz total sentido, já que o ideal quando se faz uma TRT é que a sua testosterona fique por volta ali de no máximo 800. Então entre 650 e 800 é um excelente número. Já na prolactina, nenhum paciente foi observado um aumento com a TRT. Perfeito. No estradiol, quase 20% teve uma alteração, mas não uma alteração maléfica, um elevado, algo que estava dando ginecomastia, pressão alta, retenção de líquido. Não, apenas o número se elevou. Isso foi razoavelmente tranquilo de ser controlado com anti-aromatizante de um uso muito sossegado. Por exemplo, uma vez por semana o anastrozol só. Apenas 2% teve alteração no hematócrito, e isso é muito legal de falar aqui. Porque quem faz cruise sabe ou deveria saber que tem que acompanhar os hematócritos, porque isso vai deixar o sangue muito denso, pode criar quadros onde plaquetas ficam diminuídas e coisas do tipo. É bastante interessante que você acompanhe, e caso o seu hematócrito dê alto, é razoável dizer que você pode fazer uma doação de sangue, uma sangria, para simplesmente tirar volume e tá tranquilo. Quando você faz um cruise, é o ideal que você busque isso pelo menos a cada 6 meses, você verificar a sua taxa de hematócrito. Sobre problemas cardíacos, passou batido, traços irrelevantes, a TRT não tem associação com nenhum problema cardíaco. Benefícios, todos, sem exceção, 100% dos pacientes relataram uma melhora no desempenho sexual, no interesse, desejo, apetite sexual. Todos melhoraram a sua disposição, o seu vigor. Muitos deles entraram em atividades físicas justamente porque se sentiram dispostos e com isso aumentaram também a sua massa muscular. Mesmo quem não treinou, teve aumento de massa muscular sentado no sofá. Então você percebe que a sarcopenia diminuiu. Também teve uma diminuição, no geral, de percentual de gordura. Mesmo aqueles que tiveram o seu peso estabilizado, eles ganharam massa muscular e perderam um pouquinho de gordura. Ou ganharam massa muscular sem perder gordura. Então ganharam peso, mas o percentual diminuiu porque é em cima do peso total. Sobre a fertilidade, quanto mais testosterona eles tinham extracirculante, menos fertilidade eles obtiveram. Porém, nenhum caso ficou estéril ou num caso grave, né, de baixa fertilidade. Então, observa-se ali que quem ficou acima dos 700 teve uma diminuição de 10 a 20% da sua fertilidade. Quem ficou abaixo desse valor, coisas irrelevantes, 3, 4, 5% de diminuição, não é nada demais. Espinhas não foram observadas, em alguns pequenos casos, apenas nas primeiras semanas, onde parece que o corpo entende altos e baixos. Quando ele entendeu o alto, ele respondeu com a pele mais oleosa, coisas do tipo, e depois normalizou. Retenção de líquido também não foi observado, apenas nos indivíduos que o estradiol subiu um pouco, mas a retenção não ficou em nada preocupante e condutas alimentares resolveram o problema, como diminuição da ingestão de sódio. Mas como vocês podem ver, o mais difícil quando se fala da TRT é sobre o câncer de próstata. Algumas literaturas nos indicam que a testosterona baixa que causa o efeito maléfico na próstata. Outras já colocam que a testosterona alta. Segundo os meus estudos, a minha conclusão pessoal sobre isso é que os dois causam, tanto baixo quanto alto. Então se você fica com uma testosterona adequada, isso tem uma saúde prostática boa. Tanto é que você observa que os indivíduos que têm a testosterona mais alta tendem a ter mais desse problema. Indivíduos negros também têm essa tendência, então talvez um cuidado maior com testosterona em dosagens para eles seja mais necessário da gente cuidar. As dosagens utilizadas normalmente aí vão permear
de 100 a 150 miligramas de testosterona por semana, ok? Por que isso vai mudar? Isso pode ser até menos de 100 e até mais de 150, mas normalmente se encontra aí. Porque justamente ele vai somar com a sua testosterona, vai ter uma leve inibição e aí sim você vai ter o valor real. Como assim, Leandro? Quando você tem ali, sei lá, seus 300 nanogramas por decilitro, você concorda comigo que tem pessoas que têm 200, 100, 80? Enfim, tem diversos valores. Quando você adiciona a testosterona de fora, automaticamente o seu eixo diminui um pouquinho, o seu hormônio luteinizante folículo estimulante cai. E com isso a sua produção de testosterona diminui um pouco. Então se você aplica ali e depois de 2 semanas vai tirar sua testosterona, você pode ter um valor superestimado em relação ao uso contínuo. Então o ideal nesse caso, como que os médicos fazem as suas condutas? Estima-se uma dose, tá? De acordo com o peso, altura e nível de testosterona do indivíduo. Ele faz a utilização por 2 a 3 meses e depois tem uma medição para ver o quanto foi assertivo. Se for muito, ou diminui a quantidade por semana ou espaça mais os dias a depender da meia-vida. Tá? Se foi baixo, claro, aumenta a quantidade ou a frequência das aplicações. A TRT pode ser feita com gel, com propionato de testosterona, cipionato de testosterona e até metiltestosterona, mas por ser um metilado e fazer mal para o fígado, já que tem uma dupla passagem, não é o ideal porque é de uso contínuo. Hoje também se estuda sobre a terapia de reposição hormonal com SARMs, né, em específico o RAD140 ou Testolone, que é algo bastante promissor ao que tudo indica, já que ele mimetiza a ação da testosterona. Aqui do lado nós temos algumas estratégias para como aumentar a sua testosterona de forma natural. Se a sua testosterona der baixa, acesse esse vídeo aqui. Mas antes, clica no gostei e se inscreva no canal. Se você quiser ser meu aluno, é só acessar leandrotwin.com.br.